Fala galera, seja bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que eu havia passado para vocês, né? Então vamos lá. Na primeira questão, ele diz o seguinte, né? Ele vai te pedir para calcular o valor do alfa aqui na letra A, que eu já fiz, não foi? Na letra B, o valor de x e y, C e D. Então vamos lá, vamos pegar caso por caso e resolver aí. Espero que você tenha acertado aí, que é bem tranquilo, né? Então vamos lá. Vamos resolver e relembrar já os conceitos que a gente viu na aula passada. Então vamos lá. Ó, vamos pegar aqui a letra B. A letra B ele tem o seguinte, ó. Ele quer saber o valor de x e quer saber o valor de y. Vamos lá. Então, observa aqui que eu tenho um triângulo, né? Ó. Eu tenho esse triângulozinho aqui e tem um triângulo externo aqui, ó, maiorzão, tá certo? A sacada dessa questão é tu encontrar primeiro o valor de y, tá certo? Primeiro o valor de y. Por quê? Ó? Olha para cá. Se eu somar, vamos lembrar, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale quanto? 180, não é isso? Então, beleza. Ó. O que eu vou fazer? Se eu somar esses três ângulos aqui, ó, o y, o 80 e mais 80, tem que dar quanto? 180. Legal? Então, vamos fazer aqui, ó, y mais 80 mais 80. Tudo isso tem que dar igual a quanto? 180. Legal? Então, y mais 80 mais 80 dá 160, igual a quanto? 180. Legal? Esse 160 está positivo, vai para lá negativo, ou seja, 180 menos 160. Então, o y fecha quanto? 20 graus, tá certo? Pronto, já encontrei o valor de y. Y é igual a quanto? 20 graus. Show de bola. Agora, vamos lá. Se eu já sei que aqui, ó, vale 20 graus, tá certo? Vamos lá. Eu tenho esse triângulozinho maior. Beleza. O que eu vou ter agora para calcular? Lembra, se está no triângulo e está interno, soma 3 ângulos igual a 180. Show. Então, quais os ângulos agora que eu tenho? Eu tenho 60, eu tenho 80 e eu tenho esse ângulo aqui, ó. Tá certo? Esse ângulo aqui é o ângulo x mais o y. Só que o y vale quanto? 20. Então, pera ainda. Se eu somar 60 mais 80 mais esse daqui, ou seja, que esse daqui é o x mais y, tem que dar igual a quanto? A 180. Então, vamos fazer, ó, x mais y, tá certo? Ó? Por que x mais y? Porque é esse ângulozinho aqui, que é todo, né? Deixa eu voltar, todo, tá certo? Só que aí fica legal, ó, porque o y, tu já sabe o resultado. Já já tu vai substituir, ó. Mais quanto? 60 mais 80. 60 mais 80. Que tudo isso daqui, soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Não é isso? 180 graus. Legal? Então, beleza. Ó, vamos lá. Vamos fazer a substituição. Eu tenho que x mais o y, eu sei que vale quanto? Eu encontrei 20. Mais 20. Quanto é 60 mais 80? 140 igual a quanto? 180. Beleza? Então, x mais quanto? 20 mais 140, 160. 160 igual a quanto? 180. Então, x igual a quanto? 180 menos 160. Então, x fecha quanto? 20 graus. Legal? X igual a 20 graus. Então, fechamos aí, ó. O que a questão quer saber? Quer saber o valor de x e o valor de y. Então, fechou. X 20, y 20. X 20 e y 20. Resposta da B de bola. Tá certo? Vamos seguindo. Apagando aqui e já seguindo para a letra C. Na letra C, ele vai seguir o mesmo raciocínio. Ele quer saber o valor de x e y. Então, vocês percebem aqui que eu coloquei cada itemzinho desse aqui um raciocínio, né? Para vocês aprimorarem a parte de geometria de vocês, que é a parte básica, tá? É a parte básica de geometria, mas é muito importante para os conteúdos seguintes. Então, vamos lá. Primeiro de tudo,
a gente vai descobrir o valor de y, né? Você vai descobrir primeiro ou x ou y. Eu analiso, olho para a figura e vejo qual é o mais simples. Por que aqui é o mais simples, professor? Porque aqui eu já tenho 100 e já tenho 50, ou seja, eu já tenho dois ângulos. Basta encontrar o terceiro. Porque se eu somar os três ângulos, ou seja, y mais 100 mais 50, tudo isso daqui tem que dar igual a quanto? 180. Não é muito mais simples? Então, beleza. Ó. Se eu somar esses dois ângulos aqui, eu já tenho quanto? 150. Então, y mais 150 igual a 180. Então, passa esse cara para lá, joga para lá. 180 menos 150, 30 graus. Legal? Então, y igual a 30 graus. Pronto. Já descobriu o y, agora vamos para o x. Ó. Olha aqui, ó. Lembra do conceito do OPV? Ângulos opostos pelo vértice? Se aqui é 100, ó, esse ângulo aqui vai valer também quanto? 100 graus. Legal? De novo, ângulos OPV, ou seja, tem um ponto em comum. Se esse ângulo aqui é 100, esse daqui também vale quanto? 100. Legal? Agora ficou bem mais simples. Ó. Eu já tenho dois ângulos, que é o 40 e o 100. Vou descobrir o terceiro, que é o x aqui. Ó. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou descobrir o terceiro, que é o x. Como é que eu faço? Soma eles. X mais 40 mais 100 igual a 180. Legal? X mais 140, né? Igual a 180. Joga esse cara para lá. X igual a quanto? 40 graus. Pronto. X igual a 40 graus. Já sei que o valor de y é 30 e o valor de x é 40. Pronto, fechamos a letra C. Mais um caso aí para que você aprimore os seus conhecimentos em geometria. Vamos apagar e seguindo. Ó. Vamos resolver aqui o quarto caso, né? Letra D. Nessa letra D, ele quer saber o valor de x, tá certo? Ora, ele me deu várias variáveis aqui, x, no caso, ó, x mais 50, x mais 10, x menos 30. Professor, e aí, como é que eu faço para encontrar o valor de x? Ora, tu vai somar os três ângulos. Quem são os três ângulos? X mais 50, x mais 10 e x menos 30. Soma tudo igual a 180. Tu vai ver quando colocar na soma, vai dar uma equaçãozinha bem simplesinha para tu resolver. Então, vamos iniciar aqui, ó. Eu vou ter x mais 50 mais x mais 10, beleza? E o último aqui, x menos 30. Tudo isso daí, ó, é igual a quanto? 180 graus, não é isso? Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar x mais x mais x. X mais x mais x, 3x. Legal? Vou somar 50 mais 10, 60. 60 menos 30. Então, 60 menos 30 fica mais 30. Tudo isso daqui é igual a quanto? 180. 3x igual a quanto? 180. Joga esse cara para cá. Então, fica o quê? Menos 30. 3x igual a quanto? 150. X igual a 50. Que é 150 dividido por 3. 150 dividido por 3 é 50 graus. Beleza? Então, tá aí, ó. Resposta 50. Agora, se a questão te perguntasse qual é o maior ângulo e qual é o menor ângulo? Isso daqui já foi questão de prova. Qual é o maior ângulo e qual é o menor ângulo? Para descobrir o maior e o menor, você precisa substituir em cada ângulo aqui, ó. Tá certo? Para descobrir o maior e o menor, você precisa substituir o x em cada caso. Por exemplo, aqui é x mais 50. Então, o x não é 50? 50 mais 50, esse ângulo aqui é 100 graus. Agora, x mais 10. X não é 50? Então, 50 mais 10, 60. Agora, x menos 30. 50 menos 30, 20. Então, tá aí, ó. Qual é o maior e qual o menor? Fica fácil, né? O maior, 100 e o menor, 20.
Beleza? Já foi questão de prova aí. Era só substituir. Você encontra o maior e o menor, tá certo? Vamos seguindo. Nessa questão, ele vai dizer o seguinte, ó. Vamos ler juntos e resolver. Nesta figura, o ângulo ADC é reto. Cadê o ADC? Esse daqui, ó. O ângulo ADC é reto. Beleza. O que é um ângulo reto? Ângulo reto, 90 graus. Tá certo? O valor em graus do ângulo CBD, cadê, ó? CBD, ou seja, esse ângulozinho aqui, ó. Vou chamar esse ângulo de X. Então, ele quer saber o ângulo de B, CBD. Quanto é que vale? Então, vamos fazer aí, ó. Professor, como é que eu faço para descobrir o valor desse ângulo aí, ó? Então, vamos lá. Turma, como aqui é 90 graus, tá certo? Eu já tenho o que é 30. Quanto é que vale esse restante aqui? Então, aqui eu já sei que é 60. Por quê? 30 mais 60, 90. Fecha 90 graus, né? Beleza. Olha aqui, ó. Olha que legal. Eu já tenho aqui que vale 60. Esse daqui é 40. Vamos descobrir quanto é que vale esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho. Vamos lá. Se eu somar 3 ângulos, tem que dar 180. Legal? Vamos fazer de cabeça, ó. 60 mais 60, ou 60 mais 40 dá 100. 100 para completar 180 é 80 graus. Pronto. Já sei que esse pedacinho aqui, ó, vou botar de outra cor, é 80. Espera ainda. Você consegue identificar que aqui vai formar um ângulo raso? O que é um ângulo raso? 180 graus. Ou seja, x mais 80 é igual a quanto? 180. Então, se eu somar x mais 80, é igual a quanto? 180 graus. Ou seja, x é igual a 180 menos 80. Então, x fecha quanto? 100 graus, tá certo? X igual a 100 graus. Beleza? Uma questão fácil, mas é mais raciocínio, né? Você olhar onde é que você vai encaixar e utilizar os conceitos básicos de geometria. Tem que saber os conceitos básicos, que aí os demais fica bem mais fácil para você, tá certo? Então, vamos seguir na aula de hoje. Conteúdo novo de hoje, a gente vai estudar sobre principais relações do triângulo. Está na página 65, se você quiser localizar. Aí o livro coloca tudo misturado, né? Aí o que eu faço? Eu seleciono e eu vou dividindo para ficar melhor para você, tá certo? Então vamos lá. Principais relações do triângulo, página 65. Vamos lá. As principais relações eu vou copiar aqui, tá certo? Em tela, e aí você vai passar para o seu caderno. Lembrando, copie tudo para ficar melhor na hora de você estudar para a sua avaliação, tá certo? Então vamos lá. Principais relações eu vou tirar duas, tá certo? Mais na frente vocês vão estudar mais, que é sobre soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, diagonal. Nessas principais relações, eu só quero que vocês saibam duas. Como é que eu calculo o ângulo interno? Vocês já aprenderam. E o ângulo externo. Pronto, só isso. Ó, o ângulo interno vale quanto? É eu somar tudo igual a 180. Ou seja, A mais B mais C. Então, A mais o B mais o C. Tudo igual a quanto? 180 graus. Pronto. Isso daqui é para calcular o ângulo interno. Agora, se eu quiser saber o externo, aqui, ó, o ângulo externo é 360 dividido por N. Tá certo? 360 dividido por N. Quem é esse N? Número de lados. Número de lados. Por exemplo, aqui não triângulo, o triângulo tem quantos lados? 3. Então, meu ângulo externo seria o quê? 360 dividido por 3, que dá quanto? 120 graus, tá certo? Só uma questão de exemplo. Então, mas no mais, eu quero que vocês foquem só, principalmente no início, agora só no ângulo interno. No ângulo externo, a gente vai estudar mais na frente e juntar com a soma dos ângulos
soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos e diagonal, tá certo? Mas nesse primeiro contato, eu só quero que vocês memorizem que quando eu tiver um triângulo, se eu somar os três ângulos dele, tem que dar quanto? 180. Pronto, só isso. Nem precisa se preocupar agora com o ângulo externo. Foca somente no ângulo interno. Vamos seguindo? Então vamos lá. Aí eu coloquei um exemplo para a gente resolver, né? Já fizemos 4 casos anteriores, né? Mas aí ele quer saber o valor de alfa. Para saber o valor de alfa, basta eu somar os ângulos, né? A soma dos ângulos internos é igual a 180. Ou seja, alfa mais 70 mais 45 é igual a quanto? 180 graus. Alfa mais, quanto é que vai dar aqui? 115 graus é igual a 180. Joga esse cara para lá. Então, eu vou ter o quê? Voltando. 180 menos 115. Toma emprestado aqui dá 7, 10. Baixa aqui um 5. Então, ficou o quê? Alfa igual a 65 graus. Pronto. Só isso mesmo que eu queria que vocês atessem aí essa parte das relações principais, relações iniciais principais do triângulo. Mas essa aqui é só a parte de ângulo. Vamos seguindo que tem coisa muito mais interessante. Vamos lá. Aí, ó, sobre as relações do triângulo, a gente vai estudar sobre pontos notáveis do triângulo, no triângulo, né? E aí vocês talvez já ouviram falar sobre baricentro, unicentro, circuncentro, tá certo? São os três principais características dos pontos notáveis no triângulo. Então vamos lá, eu considero esse aqui o principal e o mais famoso, né? Que é o baricentro, cai muito em prova, tá certo? Vamos lá. O que é o baricentro? Vamos primeiro entender essa figurinha aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um vértice A, vértice B, vértice C. Ligo o vértice B, ó, até um ponto P. Ligo o vértice A em linha reta até um ponto M, tá certo? Ligo o vértice C até um ponto N. Aí diz assim, ó, bem aqui ao lado, tem um carinha segurando uma figurinha, né, ó. Aí tem um triângulo e tem um ponto G. Ponto G, devido a esta propriedade, é chamado de centro de gravidade. Então, esse ponto aqui, ó, a gente chama comumente de centro de gravidade. Cada figura geométrica, um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, todos têm o baricentro, ou seja, o ponto do centro de gravidade, tá certo? E aí no triângulo, ele é bem interessante. Por quê? Porque o triângulo, ó, essa partezinha aqui, ó, essa pequena partezinha, essa medidazinha, ela aqui, ó, essa parte, ela é a metade da maior. Espera aí, vamos aos poucos. Se eu tivesse aqui, ó, de A para G igual a 6, tá certo? Quanto equivale de G para M? Ela é um terço, tá? Não é metade. É um terço dessa parte aqui, ó. Então, 6 dividido por 3 é 2. De novo, vou colocar aqui, ó. GM, ou seja, que esse pedaçozinho aqui, ele é um terço de quem? Um terço de AG. Um terço de AG. Tá certo? Então, se o AG vale 6, um terço de 6 vale 2. Então, GM aqui, ó, 2. Tranquilão? Beleza, é somente isso que eu queria que vocês tivessem em mente. E lembrando, ó, o baricentro ele divide o lado ao meio. Por exemplo, aqui é 12, tá? Aqui é 12. De B para C é 12. Aí eu vou passando aqui, ó, AM. E aí eu tenho BM e MC. Cada pedacinho desse aqui vale 6, tá certo? Se aqui fosse 10, aqui é 5, 5. Se aqui fosse 20, aqui é 10 e aqui é 10, tá certo? Aí, ó, a propriedade do baricentro é exatamente isso. O baricentro, ele é o centro de gravidade. Então, vamos fazer o resumão. Baricentro é o centro de gravidade, o CG, tá certo? Lembrando que cada figura tem o seu. E aí, ó, a
propriedade na matemática do baricentro é exatamente isso, ó, que o pedacinho menor ele é 1/3 do maior. Ou seja, se aqui é 6, aqui é 1/3, então aqui vale 2. Beleza? Em centro. Em centro, ó, em centro o que eu tenho? Vamos entender a figura. Aqui eu tenho um triângulo. O triângulo está... O círculo está inscrito, tá? O círculo está inscrito e o triângulo está circunscrito. Inscrito quem está dentro, circunscrito quem está fora. Beleza. Ó, qual é a característica do incêndio? Primeiro vamos entender a figura. Aqui eu tenho um vértice, pá, tenho outro e outro. Vou puxar uma retazinha passando pelo centro, ó, pá. Beleza? Vou puxar outra reta passando pelo centro e vou puxar outra reta passando pelo centro. E aí eles vão ter o quê? Um ponto em comum, tá certo? Logicamente, eles vão ter um ponto em comum. Esse ponto em comum, a distância do centro desse ponto em comum até o vértice ou até o lado do triângulo, até esse lado aqui, ó, lado A, B e C, essa medida aqui é o próprio valor do raio, concorda? Tá vendo que esse pedacinho aqui, ó, daqui para cá, ó, é a mesma coisa daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Não é o raio? Show de bola. E aí, a característica do incentro é exatamente isso, ó, que as distâncias do ponto em comum, esse ponto em comum coincide com o centro do círculo, isso aí já é uma característica, e a distância desse centro, ou seja, do ponto em comum até o lado do triângulo, ele vai coincidir com o raio. Isso é perceptível. E outra, aqui ele vai formar uma bissetriz, ou seja, ele vai dividir o ângulo ao meio. Se todo é 60, metade é 30, 30. Tá certo? Nem precisa decorar, é mais para vocês terem um conhecimento, né, mas o principal aqui que eu quero que vocês memorizem é só o baricentro e a gente vai fazer questões mais na frente. E aí, para finalizar sobre esses pontos notáveis, eu vou falar sobre circuncentro. Ó, o incentro que está dentro do triângulo, o círculo. O circuncentro, o círculo está fora. Professor, quando o círculo está fora e o triângulo está dentro, é a mesma coisa? Não. Vocês vão ver que o ponto, o centro de gravidade já vai mudar. Tá certo? Ó? Aí, vamos dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho a mediana, tá? Eu tenho um lado AB e aí eu vou fazer a mediana. O que é a mediana? É um ponto que divide o lado ao meio. Tá? Aqui eu tenho a primeira mediana do lado AB, tem a mediana do lado AC e tem a mediana do lado BC. Vou fazer uma retinha, ó, de 90 graus. Aqui eu formo 90 graus para 90 graus. E aí eu vou ter um ponto em comum. Tá certo? Esse ponto em comum aqui, ó, que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, a distância desse ponto em comum, ó, até cada vértice é o próprio valor do raio, tá certo? A distância do ponto em comum até o vértice de cada um aqui, ó, é igual ao raio. Tá vendo que aqui a distância do ponto comum até a mediana, ó, é igual ao raio. Já aqui não, ó. A distância do ponto em comum é igual ao raio. Se eu ligar do ponto em comum até esse vértice aqui, não é igual ao raio, porque o raio só é até aqui, ó, percebe? Mas a distância desse ponto até cada vértice aqui são iguais, beleza? Isso é notável. Mas aqui, ó, quando eu ligo o ponto em comum ao vértice, ó, vai coincidir com o próprio raio. Cada triângulo tem sua característica? Tem. Vamos analisar aqui, ó, alguns casos de triângulo. Ó. Percebe que a forma do triângulo ela vai mudar. Vai mudar o quê? O centro de gravidade. Isso é bem comum. Mudou a figura, mudou o centro de gravidade. Tá certo? Então vamos lá, tá aqui, ó. Peguei um triângulo, ó, mediana, mediana, mediana. Liguei e tem um ponto em comum. Tá certo, ó. Olha onde é que está o centro de gravidade. Aqui, ó. Não é isso, ó? Pronto. E aí vai formar aquele baricentro lá, ó.
né? Aqui no triângulo é um baricentro. Mas quando eu tenho um círculo, ele forma o quê? Circuncentro. Tá certo? Só a questão de mudar o nome. O baricentro, ó, o baricentro é só quando tem só o triângulo. O baricentro é só quando é só o triângulo. Circuncentro e incentro é quando ele coloca incentro, círculo dentro, círculo centro, círculo fora. Tá certo? Então, beleza. Ó. Vamos pegar outro triângulo aqui, ó. Mediana, mediana. E aí eles vão coincidir exatamente aqui, ó. Olha que, né? Mudou a figura, ó. Percebe daqui para cá, já mudei a figura, o triângulo. Mudou o triângulo, ó. Aqui já vai mudar o centro de gravidade. Olha esse daqui, ó. Aqui eu tenho mediana, mediana e mediana. Olha aqui onde é que o centro de gravidade é fora da figura. Pode ser isso? Pode sim. Pode sim. Existe até aquela figura do pássaro que o centro de gravidade dela é fora. Aquele pássaro é equilibrista. Então o centro de gravidade dele é fora. Depois eu vou trazer a figura para vocês. Ó. E vamos seguindo aqui. Ó. Triângulo equilátero. A gente vai falar agora sobre triângulo equilátero. O triângulo, antes de falar sobre o triângulo equilátero, eu vou falar sobre as diferenças. Diferenciar cada um dos triângulos. O triângulo ele pode ser escaleno, isósceles ou equilátero, tá certo? Então vamos lá. Escaleno, todos os lados são o quê? Diferentes. 6, 8 e 10. Triângulo escaleno. Triângulo isósceles, dois lados iguais e um diferente, ou seja, 6 e 6 e 8. Entendeu? Equilátero, todos os lados iguais, 6, 6 e 6. Beleza? A gente vai explorar mais o triângulo equilátero nesse primeiro encontro, tá certo? Então vamos lá. Do triângulo equilátero, eu quero que vocês saibam duas coisas. Saber calcular a área e saber calcular a altura. É a aplicação de fórmula e nada mais, tá? Para calcular a altura, eu vou utilizar aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2. Para calcular a área, eu vou utilizar L quadrado raiz de 3 sobre 4. Quem é o L? É o lado. Tá vendo? Ó? Como é que eu sei que é um triângulo equilátero? Todos os lados são iguais. Se ele não desce, ele vai dizer que aqui é 60, 60, 60. São duas características para caracterizar o equilátero, triângulo equilátero. Lados iguais, ângulo interno igual, todos os ângulos internos igual a 60, porque todos os ângulos internos é a mesma coisa de 180 dividido por 3, que dá 60 graus. Então, beleza. Já sei que é um triângulo interno. O que eu quero saber? Eu quero que vocês saibam duas coisas. Altura e área. Vamos calcular a altura desse triângulo e vamos calcular a área. A altura eu vou utilizar essa fórmula. Na prova vai ter? Não. Isso daqui vocês têm que saber memorizado. Então, a altura, L raiz de 3 sobre 2. Bem facinho, ó. Para memorizar a fórmula, é só saber a altura. Por exemplo, a altura, L raiz de 3 sobre 2. Quando vocês vão encontrar a área, é só fazer assim, ó. Eleva 2 e baixa 2, ó. Então, aqui, ó, fica o quê? L ao quadrado, raiz 3, 2 vezes 2, 4. Olha como vai dar a área. Então, o bizu é esse, ó. O bizu é exatamente esse. Da altura para a área, eleva a 2, 2 em cima, 2 embaixo. L ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Pronto. Então, basta saber a altura. Se der um branco na prova, sabendo a altura, tu já vai saber a área. 2 em cima, 2 embaixo. E já encontra quem? A área. Beleza? Então, vamos encontrar passo a passo. Primeiro, a altura. A altura é L raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Lá na figura, o lado vale quanto? O lado vale 3. Então, eu vou ter o quê? A altura é igual a 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, a altura é igual a quanto? 9 raiz de 3 sobre 2. Então, vocês já poderiam parar aqui, ó. 9 raiz de 3 sobre 2. Não faz mais nada. E aí já encontrou a altura. Bem facinho, né? Só aplicação de fórmula. Agora vamos encontrar a área. A área é L quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área, L quadrado, o L vale 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área, 3 ao quadrado é 9. 9 raiz de 3 sobre 4. Então, para aqui,
não faz mais nada, né? Já encontramos o que eu queria, tá certo? Encontrei a área e encontrei a altura, tá certo? Então, coloquei vários exemplos aqui para vocês praticarem, ó. Cada caso aqui vocês vão encontrar a área e a altura, tá certo? A área e a altura. Então, vamos lá. Na aula de hoje, eu coloquei para vocês esses dois itenzinhos, letra A, letra B, tá certo? E aí, vocês vão tentar resolver cada um desses aqui e mandar a resolução aqui no Google Sala de Aula, tá certo? Então, vocês vão tirar foto da resolução, como a gente faz. Tirar foto da resolução, copia no caderno. Tudo eu quero que vocês tenham copiado aí no caderno de vocês. Tirem a foto copiado, tá? Com as figurinhas bem direitinho. E ao lado vocês vão fazer o quê? Vou fazer a resolução. Tira a foto e envia aqui no Google Sala de Aula. Beleza? Então, por hoje, terminando nossa aula. Foi bem legal. Vários conteúdos aí para vocês. E na próxima aula, daremos o segmento fazendo a correção dos exercícios e seguindo com novos conteúdos. Tá certo? Então, ficamos por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima aula.